Fala Taubaté, Rogério Salva-Vida aqui, mais uma palavra aqui, a palavra que nos fortalece, nos acrescenta a cada dia um reforço espiritual para que nós possamos estar firmes, fundado na palavra de Deus e na nossa fé cristã, que pertencemos a um grupo de missionários, pessoas que levam a palavra de Deus até aos confins dos tempos, e aonde Deus suscita no coração de nós estarmos relembrando a palavra de Deus, que foi uma promessa que já foi avisada há muitos e muitos anos, há 3.000 anos atrás, e hoje ela nos faz presente para que nos fortalecemos em igualdade, nos fortalecemos na nossa fé. E a palavra hoje, ela nos diz no Atos dos Apóstolos, versículo 1 em diante, aonde a gente relata algo que aconteceu, algo que fortaleceu, algo que deu encorajamento àqueles discípulos. E Jesus instruía os discípulos a seguir o caminho direito, não entrar pelas portas largas, e sim pelas portas estreitas, aonde ele daria algo grandioso, que era o Paráclito, o Espírito Santo, o Consolador, o advogado, aquele que vinha após a sua subida aos céus. E a palavra começa em Lucas, no termo de Lucas, aonde Lucas era um médico que caminhava junto com Paulo nas visitas dele, ele que era os médicos, ele que quando Paulo entrava em embarcação, Lucas estava sempre presente e relata os fatos, o que aconteceu. Um dos momentos mais implicantes, quando Paulo estava preso em Marmitino, Lucas visitava Paulo em prol de quê? De relatar para o povo o que acontecia, e levava para Coríntios os relatos. Nas cartas ele escrevia o que aconteceu com a vida de Paulo. Depois, para nós entendermos essa mensagem, nós vamos pegar o capítulo 19 de Lucas e o versículo 44, que a palavra diz assim: esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. E ele nos confronta em Lucas 1, dizendo assim: muitos tentarão escrever a história dos fatos ocorridos entre nós, assim como nós transmitiram aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e depois se tornaram ministro da palavra. Olha só a grandeza dessa mensagem. Muitos tentaram escrever a história dos fatos ocorridos entre nós. Olha só o que o relato de Lucas nos fornece no Lucas versículo 1, que foram testemunhas oculares, que viram, muitos viram o que aconteceu na caminhada de Jesus na terra, e depois se tornaram ministros, porque tentaram imitar, ser imitadores, tentaram servir como Jesus serviu. E ele coloca essa mensagem, que depois de tudo isso, se nós compreendêssemos hoje o que te pode trazer a paz, agora porém está escondido aos teus olhos. Olha só a grandeza dessa mensagem. Muitos hoje tentam falar de Jesus de forma clara. Uns tentam maquiar, outros tentam ser diretamente convictos do que está falando, mas ninguém andou com Jesus. Lucas, ele ouvia falar, mas ele não andou com Jesus. Ele não era apóstolo, discípulo de Jesus, mas ele andava com quem teve um encontro, ou melhor, ele tinha um contato. Ele não andava, ele tinha um contato com quem tinha
tido um encontro com Jesus, que era Paulo. E ele coloca essa mensagem que muitos vão tentar falar, mas não tiveram a visão, não tiveram, não tentaram compreender o que traz a paz. E agora, porém, está escondido aos teus olhos. E ele começa a dizer assim: dias virão em que os inimigos farão trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados, esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo em que fostes visitada. Ele fala do grande dia, que muitos vão estar falando de Jesus, mas muitos não vão sentir, porque não esteve presente. Mas a fé, ela é oculta aos nossos olhos. A fé é acreditar no impossível de Deus, para que Ele possa fazer para nós novas todas as coisas. É o que Deus ele traz para nós, essa paz grandiosa do coração, para que nós possamos refletir a paz àqueles irmãos que estão ao derredor, aqueles irmãos que estão precisando. Mas para isso, para ter paz, nós precisamos de ter o quê? O Espírito Santo, que era a grande promessa de Jesus, que já vinha citando há muito tempo aos discípulos que ele teria que ir embora, que ele não poderia ficar, ele tinha que cumprir a missão dele na terra. E ele nos coloca o livro de Atos Apóstolos, aonde ele fala muitas verdades que falarão, que diz, ele fala assim: de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Era lá de Sião que saía essa lei, os preceitos, os decretos, mas o principal, a lei de Jerusalém. Sairá a lei de Jerusalém, que é o que? A palavra de Deus. Olha a grandiosa dessa mensagem. E aonde ele começa a falar da aliança encerrada lá no Lucas 1, que eu falei para você, que era uma aliança que havia acontecido, mas ali já estava encerrada. E o tempo da promessa, a atividade de Jesus, é o cumprimento dessa promessa. Quando Jesus é elevado ao céu, acaba a promessa, porque aí já começa um novo caminho. É onde entra eu e você como missionário, como testemunhas de que aconteceu, onde nós não vimos, mas temos a fé, que acreditamos que existiu, que é o fortalecimento, que é o escudo do coração, e nele nós temos que confiar, somente nele. E aonde ele fala que foi cumprido a promessa, lá em Lucas 3, 24, aonde diz assim, Lucas 3, 24, que fala assim para nós. Deixa eu achar aqui que já estamos em Lucas 3, 20, 26, 24, que fala assim, ó. 23. Tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum, faze também aqui na tua terra. Aí entra o versículo 24. E acrescentou: em verdade vos digo que nenhum profeta, olha a mensagem, em verdade, Jesus falando, não é o Rogério, não é o João, não é o Manuel, não, é Jesus falando. Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é aceito na sua própria terra. Nossa, que palavra! Irmão, se nós escutamos a palavra de Deus, se nós entendemos os preceitos, os mandamentos, andamos no caminho de Jesus, nós vamos poder pregar em qualquer lugar, nós vamos poder falar de Deus em qualquer lugar, mas nós não vamos ser aceitos, porque nenhum profeta, ele diz, em verdade vos digo, nenhum profeta foi aceito na sua própria
terra, na sua própria casa. Então, às vezes você está na sua igreja, você está falando de Deus, está revelando os projetos de Deus, está falando a verdade de Deus, mas ninguém acredita, porque você não fará milagre na sua casa. Você fará milagre em outras casas, mas na sua casa você vai passar despercebido. As suas palavras vão ser jogadas aos ventos, as pérolas são jogadas aos porcos, porque muitos que te conhecem não acreditam na sua conversão. E aí ele diz que o cumprimento da promessa, lá em Lucas 3:24, e o tempo depois, ele começa a falar do quê? Da Páscoa e Pentecostes. É o tempo do testemunho universal sobre o impulso do Espírito Santo. É o momento que você recebe a mensagem direta de quem? Do Espírito Santo, que ele vai descer, que ele vai vir em prol de ser o Consolador, de ser o Santificador. E aí ele coloca esse momento, ele coloca essa graça para nós nessa tarde, aonde ele fala assim, ele coloca assim: tirarão então a sorte entre os dois. A sorte caiu em Matias, o qual foi acrescentado ao número dos 12 apóstolos. Olha só para você a grandiosidade. Ele nos dá o Espírito Santo, mas ainda faltava para a junção dos 12 uma pessoa, porque Judas foi morto. Judas, ele se enforcou, e aí ele coloca que colocaram ele à sorte. Para quem? Para sair o 12º discípulo, que foi Matias. Mas agora ele nos dá essa grandiosa palavra, que ele diz assim, que é o cumprimento da promessa. Eu não sei o que nós estamos, para onde nós vamos caminhar ou para onde nós vamos seguir. Eu só sei dizer que o único caminho é Jesus Cristo. O único caminho é a verdade. O único caminho é a vida. Olha, quando a gente fala lá de João 14, ele coloca essa direção para nós, que o Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, vamos colocar o caminho que você está andando, o caminho que você tem proferido para a sua vida, o caminho que você tem visto adiante, o caminho que você tem percorrido, andando, está caminhando, mas as coisas não estão dando certo. Às vezes você está deixando de estar no caminho verdadeiro, que é Jesus Cristo. A verdade é que somente ela vai te libertar, somente ela vai te dar caminhos grandiosos, porque não tem como você viver na mentira. Você tem que viver na verdade. Qual que é a verdade? Jesus Cristo. Mas a verdade para nós é o que? É falar apenas a verdade, não maquiar a palavra de Deus e não fragelar, não deixar congelado, vamos dizer assim, o que Deus quer para nós. Não tem como você pregar na igreja a mentira. Tem como você maquiar a mentira, sim, mas a verdade não tem como, porque ela vai vir sempre à tona. A verdade é que vai nos libertar. E se você não falar a verdade, lá na frente você vai pagar o preço. Você vê os santos da igreja, aonde eles também pagaram por estar no caminho de Deus. E agora você está ouvindo a palavra de Deus dentro da sua própria comunidade, mas você não acredita, porque para você ele é apenas mais um, mas você não conhece o preceito dele, você não conhece a caminhada dele, você não conhece o que ele tem feito.
você não está com ele 24 horas para saber se ele está dobrando o joelho, se ele está na confissão, se ele está na comunhão, se ele está na reconciliação, se ele está no matrimônio. Então você não conhece. Você conhece porque ouviu falar, como o centurião ouviu falar, como o cego de Jericó ouviu falar. Então você ouviu também falar, mas ainda você não está ainda preparado para aceitar. Você não está preparado para receber a mensagem no coração, porque o coração, eu dei a palavra de ontem, que o coração está cheio, mas a boca fala do que quer. Então, se tiver com o coração cheio de maldade, não vai sair bênção da sua boca. Mas se tiver com o coração cheio de esperança, cheio de amor, cheio de determinação, cheio de encorajamento, cheio de palavras de bênção, você vai falar para uma pessoa uma palavra de bênção e ela vai escutar, porque pode até não escutar no momento, mas vai refletir no coração dela, porque vai ser uma flecha no coração dela falando: peraí, como que ele sabia? Como que ele sabe de tudo isso, sabendo que ele nem conviveu comigo? Por quê? Porque foi o Espírito Santo que suscitou no coração dele para poder dar essa mensagem ao irmão. E quando chega a essa promessa, lá em Atos 1, ele começa a escrever. Lucas escreve e fala assim: no meu primeiro livro, a Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia que foi elevado ao céu. Então ele dava a instrução para que ele, no livro, no que ele relatava, para que desde o começo, desde da caminhada de Jesus, porque ele ouvia falar, então ele escrevia. Ele falava: Jesus começou, fez um milagre lá em Cafarnaum. Jesus, ele desceu. Jesus subiu para orar. Jesus fez isso. Então ele ia relatando aquilo para o povo, para que aquele povo acreditasse. E aí ele fala que depois de tudo isso, ele senta, que Deus, ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem. Ele fala que Jesus reúne os discípulos, os apóstolos, que eram os 12, e daí ele começa a fazer uma reunião, ele começa a conversar sobre o que vai acontecer. Mas isso ele não já vem conversando anteriormente, ele já vem explicando anteriormente o que estava acontecendo. E a hora que ele pega, ele começa a dar essa direção para os apóstolos, mas a ordem, ele fala assim, ele dá uma ordem, ele deu-lhes uma ordem. Ele falou assim: não vos afastem de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, porque se não tiver a ordem, a promessa de Deus, que é Pai, não tem como você ir segundo ele, a salvação, porque Jesus é a salvação, mas o Pai precisa da ordem, que o Pai que criou. O Pai cria, o Filho salva e o Espírito Santo santifica. E aí ele fala: mas não afasteis. Ele começa a dar ordem para os discípulos. Ele fala: não afastem de Jerusalém, enquanto não realizar a promessa do Pai, que ele disse que o Pai enviaria o Paráclito, o Espírito Santo. E ele começa a direcionar os discípulos para que os discípulos começassem a entender. Muitos não entenderam a mensagem, muitos questionaram, muitos falaram: peraí, mas para onde o Senhor vai? Para onde o Senhor vai? E ele fala: peraí, para onde eu vou vocês não podem ir, não agora, mas logo. Olha só a mensagem: lá para onde eu vou você não pode ir, mas logo você vai. Calma, tenha paciência. Então os que estavam reunidos perguntavam a Jesus: Senhor, e agora que vais restabelecer o reino para Israel? Jesus respondeu: não cabe-vos saber o tempo, o momento que o Pai determinou com a sua autoridade. Nem Jesus sabia nem o tempo nem a hora. Imagina, você sabe a hora que vai ser roubado, sim ou não?
Você sabe a hora que vai acontecer o acidente, sim ou não? Você sabe a hora que você vai ficar desempregado, sim ou não? Você sabe a hora que a bênção vai chegar na sua vida, sim ou não? Então não cabe a você, não cabe a mim, não cabe a ninguém o momento, a hora, só cabe ao tempo determinado de Deus, é o tempo dele para nós. Às vezes tem momentos que nós passamos por dificuldades, nós questionamos Deus, mas nós não sabemos a hora que a bênção vai chegar, nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos o que Ele tem preparado para nós. Mas Ele diz assim: não cabe vos saber os tempos ou os momentos que o Pai determinou com a sua autoridade, mas receberei o poder do Espírito Santo, que virá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então essa era a promessa. Por isso que ele fala: não afasteis de Jerusalém. O começo dessa mensagem, ela coloca para mim no desfecho dessa mensagem para nós hoje, o capítulo 1. O capítulo 1, que diz assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo, tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles com numerosas provas. Essas são as palavras do Senhor. Então já era uma promessa, já estava escrito, e o que está escrito não tem como ser apagado. E era a promessa dele que Jesus enviaria, mas primeiro ele tinha que dar essa instrução, ele tinha que dar essa ordem. Imagina se nós tivéssemos no tempo de Jesus e fôssemos falar de Deus de qualquer jeito, da boca para fora, não ia surtir efeito nenhum, não ia ter a cura, não ia ter a libertação, não ia, porque tem pessoas que vai buscar no grupo de oração um exemplo simples, uma cura, por exemplo, do casamento. Mas daí você fala assim: peraí, quanto tempo você é casada? Ah, sou casada há 3 anos. O que está acontecendo? Ah, é muita briga. Ele sai, ele bebe, ele faz algazarra, ele faz isso, ele chega em casa, não dá atenção. Mas daí pergunta para o marido: o que está acontecendo? Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso, porque tudo ela implica. E aí entra o que? A terceira verdade, a terceira prova, que fala assim: peraí, se tá 3 anos, tá desse jeito, quanto tempo de namoro? Ah, eu tive 8 anos de namoro. Ah, eu tive 8 anos de namoro. Era assim? Ah, era assim. Então, se era assim há 8 anos de namoro, não melhorou, por que casou? Porque tinha algo que precisava mudar. Se não está mudando, está faltando alguma coisa. O que está faltando? A conversa, a reconciliação. É chegar, fazer uma boa confissão, abrir o coração e começar de novo. Começar de novo como? Do começo. No começo a gente estava assim. Eu não gostava, mas eu aturava. Mas eu tinha pensamentos de mudança. Então, o que nós podemos fazer para mudar? E aí começa uma nova vida, um novo direcionamento. Porque não tem como, eu gosto de viajar, eu gosto de pegar e viajar, sair. Eu já não gosto, eu gosto de ficar em casa. Peraí, você gosta de viajar? Vamos viajar junto. Mas eu gosto de ficar em casa, vamos ficar em casa junto. Mas quando eu for viajar, você vai comigo.
Isso é reconciliação. Isso é momento de você, de um, aceitar a conviver com o outro. E aí começa a convivência da paz, porque Jesus é a paz. Jesus, ele é o caminho, a verdade, mas ele também é a vida. E a vida, viver em Jesus, é viver na paz, é viver como ele viveu, trazendo o quê? Trazendo os momentos de dificuldades, mas também trazendo os momentos de alegria. E se pegarmos na Bíblia momentos de alegria, ele chega para aquela mulher que é cega, eu não lembro o nome, se é Junga, não lembro. Ele chega para ela é mulher de Bartolomeu, ela fala para ele, peraí, mas Bartolomeu está seguindo eu. Mas o Bartolomeu, peraí, mas por que ele está seguindo eu e você me conhece a história, tem uma fé, você ora, mas por que você não recebeu a cura? Sabe o que ela fala para ele? Ela fala para ele assim: é que o Senhor tem muitos afazeres, o Senhor tem muito o que fazer, a minha cegueira é pequena. E ele pergunta: mas você quer? Ela diz: eu quero. E aí ele coloca as mãos nos seus olhos, e depois de muitos anos, olha só, Bartolomeu que andava, que caminhava junto com Jesus, ele deixou despercebido. Ele poderia ele mesmo pedir: peraí, eu quero que o Senhor cure a minha esposa, eu quero que o Senhor cure ela, porque ela está cega, e o Senhor pode. Mas cabe o tempo de Jesus, o tempo do Pai, não cabe o tempo nosso de pedir. E ela diz: eu quero. Então agora você vai enxergar. E a felicidade era grande naquele momento. Agora temos outros relatos de tristeza também, mas o que vem à tona hoje é a vida. O que é a vida? É você viver como Jesus viveu. É isso, ou você ser semelhante ao que Jesus viveu. Vamos chegar nesse patamar, nessa altura? Nós não vamos chegar, porque ele é Jesus, mas nós temos que aproximarmos e ser imagem semelhante dele. Por isso que ele fala que o profeta, ele não vai fazer milagre na sua própria casa, porque você pode pregar na sua igreja, você pode falar de Deus na sua igreja, mas o efeito não vem. Sabe por quê? Porque o povo começa a desacreditar. Eu conheço ele é da farra. Eu conheço ele faz isso. Eu conheço ele faz isso. E aí a pessoa começa a desacreditar, mas mal sabe eles que Jesus, ele veio para os loucos, ele veio para confundir mesmo os sábios, mas ele que dá, é ele que restabelece o Espírito Santo, é ele que faz uma junção de Pai e Filho e o Espírito Santo, que é a terceira trindade. Então, mas espera aí, mas eu preciso andar como? Andar direito. Você pode andar errado nas coisas que você faz? Não pode, mas você caminha no caminho que é Jesus, que é ele que é a verdade. E ele coloca: não cabe-vos saber os tempos e nem os momentos do Pai, que o Pai determinou com sua autoridade. Tem gente que quer determinar tempo, tem gente que quer fazer algo achando que é o tempo dele. Eu vou fazer isso porque, olha só, se Deus não me ajudar, tem gente que fala: se Deus não me ajudar, mas aí você está querendo passar por cima da autoridade de Deus, que é o Criador. É ele que determina tempo e hora. Você sabe que hora o ladrão vai roubar você na sua casa? Não sabe. Então ele que determina, é Deus que determina. E aí ele coloca você, ele fala, ele te dá essa ordem para você não se afastar de Jerusalém, porque você não está preparado. E tem muitas pessoas que estão falando da palavra e não estão preparados. E para ser preparado, você tem que ruminar. Você tem que ruminar a palavra dia e noite. É ler a palavra, é vivenciar a palavra. Aonde tiver a alegria, ou melhor, a tristeza, que eu leve a alegria. Aonde tiver
não tiver a paz, que eu leve a paz. E aí você começa a ter a diferença. Porque como que você vai dar paz se você não tem paz? Como que você vai dar alegria se você está triste? Como que você vai falar algo de bênção se a bênção não chegou na sua casa? Mas precisa a bênção chegar? Cabe a você a determinar o tempo e a hora? Não. Então deixa Jesus, deixa Deus agir no tempo dele. Não há tempo de perder tempo, como o irmão diz. Não há tempo de perder tempo. Então vamos perder nosso tempo em coisas que é de Deus. Vamos perder tempo de coisa que vem da palavra de Deus. Depois de dizer tudo isso, Jesus é elevado às vistas deles. Por quê? Ah, Senhor, para onde você vai? Eu quero ir também. Ah, Senhor, para onde você vai? Eu quero ir também. Na lavagem dos pés, Jesus chega, começa a lavar os pés do discípulo. Quando chega Pedro, Pedro não vai lavar meu pé, não vai. Peraí, esse daí não cabe o Senhor lavar meu pé, isso aí é o Senhor que vai lavar. Ele fala, mas Pedro, se eu não lavar seus pés, você não entrará no reino de Deus. E Pedro, então peraí, então começa a lavar. Mas não lava só o pé não. Coisa de pregador, não lava só o pé não. Lava o corpo inteiro, mas lava tudo. Porque ele sabia que se não tivesse lavado, ele não ia seguir o preceito, o caminho de Jesus. Mas quando ele é levado, imagina Jesus sendo elevado. Um exemplo muito simples é você estar numa construção, numa obra, aí a pessoa pega aquele guincho grandão, vem, pega aquele cano e já leva, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Quando chega lá no alto, todo mundo fica como? Olhando para o céu. Uns já falam assim, se cair de lá, quebra tudo. Imagina Jesus sendo elevado ao céu e todo mundo olhando, e de repente o povo continuava olhando para o céu, porque ele sumiu entre as nuvens. E de repente apresenta-se a eles dois homens vestidos de branco. Dois anjos chegam para ele, peraí, por que vocês estão olhando para o céu? Imagina lá na obra, lá o mestre de obra, todo mundo parando ali, os funcionários pararam de trabalhar, o mestre de obra chega e fala, o que vocês estão olhando lá para o céu? Vocês não estão vendo que vai ser colocado o cano lá? Se não tiver aquele cano lá, não tem como fazer a base da estrutura. Por que vocês estão olhando para o céu? Não é para vocês olhar para o céu, é para vocês trabalhar. E mesma coisa aquele anjo, mas peraí, a promessa já não foi dita, a promessa já não foi falada, que ele subiria, que ele tinha que ir ao Pai. Por que vocês estão duvidando? Por que vocês estão olhando para o céu? E de repente, aqueles dois homens de branco, eles começaram a dizer, homens da Galileia, começa a pregar para eles, homens da Galileia, povo da Mesopotâmia, vamos falar para esse povo, por que ficais aí parado, olhando para o céu? Esse Jesus que veio, que no meio de vós foi elevado ao céu, ele virá assim, do mesmo modo como viste partir, ele foi elevado, agora logo ele vai descer também, mas ele tinha que subir, porque se ele não subir, não tem como ele descer. E aí ele começa então a pregar para aqueles discípulos, tenha confiança, ele vai, mas a promessa dele é que ele vai voltar. Só que ele foi como Salvador, mas agora ele voltará como santificador, como advogado, então como consolador, advogado e santificador, para que você receba essa graça. E muitos ainda estão olhando para o céu, muitos ainda pararam no tempo e ficaram olhando para o céu, estão esperando ele descer. Só que Jesus já desceu, e hoje ele habita em cada um de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. E o que você tem feito para cuidar desse templo? Então os apóstolos deixaram o Monte das Oliveiras, onde eles estavam todos reunidos no Monte de Oliveira, e desceram. Para quê? Eles desceram para ficar em reunião, porque falou, não é para sair, então nós vamos fazer o quê? Nós vamos se reunir.
desceram e voltaram para onde? Ele disse, não saiam de Jerusalém. Então ele falou, então nós vamos ter que voltar para Jerusalém. Voltaram para Jerusalém, uma distância que andar num dia de sábado, entraram na cidade e subiram para a sala. Ó, subiram para a sala de cima, onde costumavam ficar. Geralmente você ficaria ali no saguão, na parte de baixo, mas eles não. Além deles descer, eles tiveram que subir. E quando você sobe, geralmente, analisa, quando você está num cargo, você sempre, quando sobe, as pessoas te julgam, sim ou não? Mas essas pessoas não, essas pessoas subiram para a sala de cima, onde ficaram, onde estavam lá Bartolomeu, aonde estava Tiago, André, Filipe, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, o Judas, filho de Tiago. Todos eles perseveraram em oração em comum junto com algumas mulheres. Olha a mensagem, não foi eu, Rogério, que escrevi, foi Lucas relatando o que aconteceu. Ficaram todos, os 12 ali, todos eram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho do Alfeu, Simão, Zelote, Lucas, filho de Tiago. Todos perseveraram. Por que ele fala assim? Ele frisa isso. Todos perseveraram na oração como junto com mulheres, porque Maria estava com eles. Olha a grandeza, Maria estava com eles. A Maria que foi um sacrário vivo de levar Jesus, ela estava no meio desse povo em oração. Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Porque, olha como frisa isso. Temos que entender a palavra, irmão. Não é só pregar a palavra. Se nós não entendermos a palavra, nós não vamos entender o contexto. Estava junto com os irmãos dele. Olha, Jesus, ele já tinha sido crucificado. Ele desce, ele sobe, depois a ascensão dele. Agora, eles começam a orar, perseverar. E você, irmão, está perseverando em oração? Como que está a sua vida de oração? Você tem orado? Você tem dobrado o joelho? Você tem pedido a Deus? Você tem rezado o seu terço? Você tem ido no sacrário? Você tem ido na confissão? Você tem ido na missa? Porque aqui está falando que eles perseveraram em oração. E quando você persevera em oração, quando você ora, quando você começa a orar, você pode ter certeza, vai ter tribulação dobrada. Mas a palavra diz que Deus enviará anjos em prol da sua ajuda. Então é a partir do momento que eles perseveraram em oração é que as coisas aconteceram. Mas aqui está frisado, irmão, olha só. É uma coisa que eu quero frisar. Eles perseveraram em oração. Ali estava João, Tiago, Filipe, Bartolomeu, Judas. E aí ele estava ali e fala assim: entre elas havia juntos com algumas mulheres. Entre elas, Maria, mãe de Jesus. Olha, Maria, mãe de Jesus. Não é Maria, mulher de Jesus, é Maria, mãe de Jesus. E com os irmãos dele. Olha aqui a mensagem grandiosa. Perseverar em oração, Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos deles. Por quê? Porque quando ele é pregado no madeiro, ele olha para João, que era um dos seus irmãos. Irmãos não é de sangue. Irmãos é como a gente fala: ô irmão, tudo bem? Tá tranquilo? Ô irmão, tá tudo bem? Tranquilo? Porque nós somos todos irmãos perante Deus. E ele fala, ele grifa isso. Ele fala: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Se ele fala isso no madeiro, ele está dizendo: olha, agora, cortou o cordão umbilical. Agora eu já não sou mais, faço parte desse mundo. Eu já não sou mais filho dela ter carregado eu. Agora eu sou
apenas irmão. Então ele fala, a partir do momento cortou o cordão umbilical, acabou a filiação. E aí ele pega e fala assim: agora eis aí a tua mãe. Irmão, filho, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. É por isso que somos irmãos em Cristo Jesus. Isso aí é fácil de entender, mas na cabeça do povo, o povo não acredita, não sabe, não vê a mensagem. E naqueles dias que estavam reunidos, ali estava 11 discípulos, faltava a eleição de um no lugar de Judas, que foi enforcado, que se enforcou. E aí naqueles dias eles reuniram um grupo de mais ou menos ali 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos como autoridade, porque Pedro era um dos líderes. Ele diz assim: irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo. Aí Pedro já estava dando indício do começo do entendimento o que era o Espírito Santo. Irmãos, era necessário que se cumprisse o que o Espírito Santo, por meio de Davi, na Escritura, anunciou. Foi lá no começo. Pedro vai lá no começo. Quem que ensinou, quem que falou isso para Pedro? Um ensinamento de Jesus, porque Pedro caminhava com Jesus, não era sábio, era simples, um simples pescador, mas ele entendia. E aí ele fala na Escritura, anunciou acerca de Judas, que se tornou-se o guia deles, que prenderam Jesus. Ele era um dos nossos e foi incumbido no mesmo ministério. Ele até comprou um campo com o salário da maldade. E aí no decorrer ele fica assim: fique de certo a sua morada e não haja que nela habite. E ainda, e ele continua falando: e apresentaram então 2 homens, José chamado Barsabás, que tinha o apelido de Justo, e Matias, e em seguida fizeram esta oração. É essa oração que eu quero fazer para mim e para você nessa noite, para que nós, fortalecido na graça de Deus, a gente possa ter esse ensinamento gravado na nossa mente e poder ser mais um discípulo de Jesus como Matias. E essa oração é para nós concluirmos a nossa palavra, que é do Senhor. Ele diz assim: feche seus olhos se quiser, mas guarda no seu coração essa oração. Ele diz assim: Senhor, Tu conheces o coração de todos, mas mostra-nos qual destes 2 escolhidos para ocupar neste ministério o apostolado, o lugar que Judas abandonou para ir ao lugar que lhe cabia. Tiraram então a sorte entre os 2. A sorte caiu em Matias, o qual foi acrescentado o número dos 11 apóstolos. Então que essa oração cabe a mim e para você, dizer para o Senhor, que conhece o coração de cada um de nós, que conhece o caminhar de cada um de nós, mas que Ele possa ocupar, para que Ele possa nos escolher para ocupar este ministério de apostolado, um ministério que está fraco, um ministério que está necessitando para ser discípulos de Jesus e levar a palavra de Deus. E que nós nessa noite possamos pedir para Deus essa graça. Amado Senhor Deus, Pai de misericórdia, que o Senhor possa nos escolher, que o Senhor possa nos consistir nessa graça de recebermos esse grande batismo e esse grande ministério, que é ser apostolado de Jesus, de poder ir aonde muitos não estão indo, de levar a Tua palavra, de fazer com que sejamos diferentes no meio deles, para que nós levamos a luz, que nós podemos levar o sal, para temperar e para iluminar aquelas pessoas que ainda estão em trevas. Por isso, Pai, eu lhe clamo agora e sempre, e para todo sempre. Aleluia, amém. E que assim seja. Uma ótima noite na presença do Espírito Santo de Deus. Amanhã ou depois estaremos novamente, de dia, de tarde ou à noite, com a graça do Senhor Jesus Cristo, para levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de fé, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de fortalecimento, porque é Ele,
Jesus Cristo, que faz nova todas as coisas. Os